Olá, olá e olá, líder. Tudo bem? Seja muito bem-vindo ao podcast Olá, Líder Podcast. Eu sou o Júlio, host do podcast e mentor de líderes. Hoje nós vamos falar sobre um tema que é delicado e muito importante para você que é líder, que trabalha com pessoas. Para você que quer crescer na carreira de maneira geral, é fundamental, mas para você da liderança, o tema de hoje pega lá no fundo, que é sobre resiliência. O que é resiliência? Todo mundo pode ser resiliente? Como que podemos fazer isso? Como identificar no dia a dia? Como me transformar numa pessoa resiliente? Existem mitos e desafios em relação à resiliência? Bem, é isso que nós vamos ver hoje aqui no episódio do mais um Olá Líder Podcast. Então, entenda que, para contextualizar, a resiliência é uma característica que é fundamental para você que é líder. Você que está à frente de um grupo de pessoas, você que quer crescer na sua carreira, a resiliência vai ser uma das características que vai te manter de pé, basicamente, caso haja algum tipo de situação que vai ser estressante, que vai colocar você para baixo, que vai exigir mais energia de você. E principalmente nos momentos não tão bons assim, para não dizer os momentos ruins, né? Falando português, claro. Então, eu vou seguir aqui a minha colinha para não perder o tempo, certo? Então, mas no final das contas, o que é resiliência? O que significa ser resiliente? Resiliente é aquela pessoa que passa por situações delicadas, tem os famosos reveses da vida, as coisas acontecem e ela não se deixa abalar por aquilo que aconteceu. Ela sofre danos, inclusive esse é um dos mitos. Pessoas resilientes não têm problemas, então as pessoas resilientes elas não têm emoção, não têm sentimento, elas não se ferem por nada. Pelo contrário, as pessoas têm emoção, as pessoas têm sentimentos e elas se ferem sim. A questão é que quando você é resiliente, você vai além disso. É o apesar de. Como assim? Vou te explicar. Apesar de eu ter me machucado, eu continuo aqui. Apesar de ter ficado doente, eu continuo fazendo o meu trabalho. Apesar de não ter as melhores condições para executar uma tarefa, eu consigo executá-la. E isso você adapta para cada uma das realidades que você identifica. Então, muitas vezes, quando você tem uma meta para atingir com a sua equipe e você não consegue atingi-la, às vezes isso acaba baixando um pouco a empolgação, o engajamento das pessoas, porque não tinham as melhores ferramentas, porque não tinham as melhores instruções, eles não estavam bem preparados, mas apesar disso, você como líder segue adiante, mesmo não tendo um bom resultado, mesmo inclusive até tendo sido chamado a atenção, você, apesar disso, de ter se sentido mal, de não ter gostado da situação, de ter ficado preocupado, isso não o impede de seguir adiante. Isso é ser resiliente. Trazendo para um exemplo com uma bola de tênis. Você pega uma bola de tênis na mão, ou uma bola qualquer, que pingue, obviamente, né? Quando você joga ela no chão, ela está sofrendo um dano, digamos assim. Só que quando ela quica e volta, ela volta para a mesma altura que ela estava anteriormente. Isso é uma pessoa resiliente. Apesar da situação que não foi agradável, situação que pode ter colocado ela em maus lençóis, vamos colocar dessa maneira, ela consegue voltar para o estado normal dela. Existe também a antifragilidade, mas hoje a gente não vai falar sobre isso, que é quando a pessoa ultrapassa, inclusive, essa situação. Que os reveses da vida, na verdade, acabam servindo para que ela
evolua ainda mais. Mas isso ficou para um papo, para um outro episódio. O de hoje nós vamos falar especificamente sobre resiliência. Você precisa passar por isso para depois você entender os conceitos de antifragilidade. Então, quando a gente fala de resiliência, é isso que eu mencionei. Você, apesar de situações que não são as melhores, você mantém o curso daquilo que você precisa executar, daquilo que você precisa fazer. Se você tem que conversar com as pessoas, você conversa, mesmo que você não esteja nos seus melhores dias, certo? Então, resiliência é uma característica inata? Você nasce com isso? Ou pode ser desenvolvido? Olha, por mais que existam pessoas que você olha e pensa que, nossa, nasceu assim, essa pessoa, já aconteceu tantas coisas com ela, olha esse líder, olha esse cantor, olha essa pessoa que passou por uma situação difícil na vida dela, histórias que até são inspiradoras pra gente, pessoas que infelizmente perderam partes do corpo e mesmo assim continuam trabalhando, mães que têm muita dificuldade de criar seus filhos sozinha, as mães solos, elas conseguem, apesar das situações, seguir adiante. Tem vários exemplos por aí. Pais também que levam vidas difíceis, mas conseguem criar os seus filhos. Tudo isso, às vezes a gente pensa que a pessoa nasceu daquele jeito. Por mais que a pessoa tenha até uma predisposição por conta de resistência que ela foi criando em relação àquilo, ou por conta do motivo, ou o porquê ou por quem que ela tenha, acaba sendo impulsionador para que ela siga adiante. Ser resiliente pode ser desenvolvido. Fala, nossa, Júlio, mas eu sou preguiçoso, eu sou uma pessoa que tem dificuldade. É normal. Tudo que é novo acaba gerando um estranhamento nas pessoas. Mas ser resiliente é algo que pode ser desenvolvido sim. E a gente vai falar um pouco sobre isso. E como que a resiliência se apresenta no dia a dia? Como eu mencionei, com alguns casos práticos, imagine que você precise treinar. Você vai para a academia hoje, ou você vai para a natação, você vai para o futebol, você pratica algum tipo de esporte, vamos colocar dessa maneira. E você não está nos seus melhores dias. Você está com preguiça, você está com baixa energia, você teve algum problema familiar e isso está na sua cabeça. Pense que, apesar dessas situações que não são legais, mesmo assim você vai lá e cumpre com aquilo que você disse que faria, com aquilo que você prometeu, ou para alguém ou para você mesmo. É claro que aqui vai entrar um pouco de inteligência emocional, que eu vou reservar isso para um outro episódio também, mas você ser resiliente nesses exemplos mostra que, apesar de situações que não são as mais favoráveis, ainda assim você consegue manter o controle e executar aquilo que precisa ser feito, da maneira que precisa ser feito. Eu lembro de uma situação em que eu fui questionado por que eu ajudei uma pessoa, sendo que essa pessoa tinha atrapalhado o meu dia. Eu vou narrar aqui para você a situação. Certa vez eu estava migrando de máquina. Eu trabalhava em um computador e eu precisava mudar e usar outro computador. Nessa época, na empresa que eu trabalhava, eu não usava notebook. Nós usávamos todos PCs. Então, eu mudei de lugar e toda a minha área de trabalho, todas as minhas atividades, atalhos, documentos estavam na minha área de trabalho. Tinha muita coisa na rede, mas tinha muita coisa na área de trabalho e eu precisava migrar isso, tudo que estava na área de trabalho, para a rede, para que em um outro computador eu conseguisse buscar essas informações e fazer as instalações devidas nessa outra máquina. Como era muita coisa, eu trabalhava com muitas planilhas, o processo era um pouco demorado. Tinha muitos vídeos também que eu usava com as minhas equipes, vídeos motivacionais, era muita coisa que eu não queria deixar para trás. Logo, eu criei uma pasta única, coloquei tudo lá e falei, bem, agora é só colocar na rede.
Só que enquanto eu deixei esse processo rolando, acontece que quando você deixa uma máquina parada por muito tempo, o monitor apaga e dá uma sensação de que a máquina está desligada. O que eu fiz? Para evitar que alguém chegasse, o novo dono daquela máquina chegasse e desligasse, ou melhor, ligasse a máquina e desligasse sem querer, eu deixei um aviso numa folha de sulfite grande em frente do monitor dizendo: não desligue a máquina, não aperte o botão de ligar ou de desligar. Backup sendo feito, que era a transferência dos meus arquivos para a rede. Enquanto eu deixei a máquina fazendo backup, eu fui atendendo os meus liderados. Eles precisavam de algumas coisas, eu fui conversando com eles, ajudando na resolução de problemas e de tarefas. O que acontece é que quando eu menos percebi, eu olhei para trás e o novo dono tinha chego e estava usando a máquina. E eu perguntei: como é que você entrou e usou a máquina? Estava com a minha senha, estava bloqueada. A pessoa disse: eu desbloqueei desligando no DDoS. DDoS é quando você... Eu chamava assim, DDoS. Você segura o botão de desligar sem precisar colocar a senha na máquina. Então acaba que o computador desliga. Você aperta e segura, ele desliga. Naquela hora eu fui tomado por uma raiva, porque eu falei assim: você não leu o que estava escrito aqui em frente a você? Eu deixei no monitor, cobrindo o monitor inteiro. Eu coloquei uma folha de sulfite para cobrir aqui tudo. Você não viu? Eu vi que tinha uma folha aí, mas eu desconsiderei, eu estava com pressa. Eu falei: eu estava fazendo o backup das minhas coisas. Você atrapalhou o backup das minhas coisas. Eu posso ter perdido coisas importantes. A pessoa se sentiu mal, pediu milhões de desculpas para mim, e eu falei: deixa eu só continuar o meu backup. Saí do perfil dela, fizemos um logoff, como costuma dizer, né? E eu entrei com o meu login e senha e comecei a fazer o backup. Terminei o backup, tudo bem, liberei a máquina para a pessoa, estou configurando a minha máquina, vida que segue. A questão é, poucos minutos, essa mesma pessoa que me deixou muito irritado, que eu não queria nem ver por alguns dias, veio me pedir ajuda. Ela precisava muito da minha ajuda, porque ela não sabia configurar a própria máquina. Muitas pessoas no meu lugar não configurariam. Simplesmente virariam a cara para ela e sairiam andando. Mas naquele momento, eu como líder, e ela sendo uma par minha, eu coloquei isso de lado. Eu pensei: essa pessoa precisa de mim. Essa questão de raiva em relação ao que aconteceu já foi resolvido. Já segui adiante, não perdi nenhum arquivo, ainda bem. E assim que ela precisou de mim, eu estava lá pronto para ajudá-la. Muitas pessoas questionaram e perguntaram como e o porquê que eu fiz isso. É simples. Como líder, eu tenho que dar o exemplo. E é uma pessoa que estava precisando de mim. Não fazia sentido eu aproveitar dessa situação e virar as costas para ela. A pessoa precisando de ajuda, um par meu precisando de ajuda. E eu já tendo entendido que o que aconteceu, por mais que tenha sido falta de atenção, foi sem querer, não faz nem sentido. Eu não poder, se nesse caso eu podia, ajudá-la. Então aqui foi uma atitude resiliente. Apesar dela ter feito o que ela fez comigo, eu fiz para ela o melhor que eu poderia fazer, que era ajudá-la naquilo que ela precisava. Então, entende que ser resiliente tem a ver com diversas pequenas coisas do seu dia a dia, que, claro, aqui houve uma necessidade de utilizar de inteligência emocional? Óbvio. Significa que eu esqueci o que aconteceu? Não, eu não esqueci. Mas eu pensei naquilo que precisava para aquele momento. E ficar com raiva naquele momento não resolvia. E tinha um problema a ser resolvido. Então, me apresentar e fazer o melhor possível era algo que era necessário e fundamental para que ela seguisse com o caminho dela e eu seguisse, inclusive, com o meu, por ser o líder daquela equipe, certo? E isso vai acontecer com diversas coisas no seu dia a dia. Você não está bem, mas mesmo assim você precisar fazer o que precisa ser feito.
Assim que você se apresenta, assim que você se torna uma pessoa resiliente, apesar das condições não serem as mais favoráveis, você fazer aquilo que precisa ser feito, certo? E trazendo agora para uma realidade, eu vou trazer aqui algumas coisas que podem contribuir para que você se torne uma pessoa resiliente. Então, quais as práticas que você pode utilizar para desenvolver resiliência? A primeira delas, autoconhecimento. É essencial você saber no que você é bom, naquilo que você não é bom, quais são os seus pontos fortes e quais são os seus pontos fracos, aquele famoso calcanhar de Aquiles, aquilo que vai colocar você numa situação delicada. Quando você tem uma noção clara disso, você consegue trabalhar melhor e se colocar melhor nas situações para que você seja alguém resiliente. Eu costumo dizer que você precisa fazer um FOFA, sabe, a análise SWOT, que é o famoso FOFA, forças, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. É isso, é mais ou menos assim a divisão. Você fazendo um FOFA estruturado de você mesmo, você consegue identificar onde você é muito bom, onde você não é muito bom, o que hoje é uma ameaça para você e o que pode ser uma oportunidade para você, para que você se torne uma pessoa resiliente. Claro que tudo vai depender do seu objetivo, mas ter autoconhecimento, buscar se desenvolver como pessoa, vai tornar você uma pessoa resiliente. Esse é o primeiro passo que eu posso te dar. O segundo, controle do estresse. O exemplo que eu trouxe anterior para você foi exatamente isso. Saber trabalhar a questão do estresse. É claro que na hora eu fiquei com raiva. É claro que na hora eu fiquei chateado, sem vontade de cantar uma bela canção. Já diria Joseph Klimber. Mas eu não esperneei, eu não gritei, eu não descontei a minha frustração naquela pessoa. Eu controlei aquilo e pensei, eu preciso dar o exemplo. E assim que ela me pediu ajuda, eu estava lá. Isso foi controle de estresse. É claro que você precisa extravasar, colocar o seu estresse para fora em determinadas situações, porque isso não faz bem para você. Mas controlar o estresse não significa não ficar estressado. É saber canalizá-lo para coisas que vão fazer sentido. Onde o estresse, ou a raiva, como você preferir, pode ser melhor canalizada. Quando você vai praticar uma atividade física, você precisa de força. Uma das formas de evocar força e energia é utilizando de fundamentos de raiva. Não é que você vai ficar com raiva o tempo todo, mas a raiva, usada como combustível, ela evoca em você energia. Então, isso é uma forma de conduzir / controlar o seu estresse. Pegar e usar em outra coisa que seja mais útil. Terceiro passo, o que eu chamo de mentalidade positiva. E aqui não é só o pensar positivo por si só. É você ter atitudes que sejam positivas. Porque você acreditar que o outro vai fazer o bem, acreditar que as coisas vão acontecer, é legal, mas não é suficiente. Precisa ter ações, você precisa pensar realmente nisso, você precisa estar direcionado para que isso seja algo presente para você. Ter mentalidade positiva não é simplesmente você sentar e esperar que as coisas aconteçam. É você, sim, pensar em estratégias e executar para que o seu dia seja um dia melhor, para que o dia dos outros seja um dia melhor, para que aquilo que você está envolvido, o objetivo que você está buscando, ele seja mais facilmente alcançado. Outra questão é ter um apoio social. O que é o apoio social? É você estar rodeado por pessoas que elas vão contribuir com você. Se associe a pessoas que estão mais próximas de você em relação ao que você tem para executar. É aquilo que eu mencionei num outro episódio e é muito falado no livro O Ônibus da Energia, de John Gordon.
é você colocar pessoas no seu ônibus que estão indo para o mesmo caminho que você. Porque se por acaso acontecer alguma coisa, você tem ali um apoio, pessoas que você possa contar e que possam contar com você. Isso vai ajudar você a se tornar uma pessoa mais resiliente. E, por último, e não menos importante, desses 5 passos, é você ter objetivos claros. Como assim? É você saber para onde você quer ir. Porque se você sabe o que você quer e acontece alguma frustração no meio do caminho, é muito mais fácil você olhar para isso. Claro, você tem uma sensação de desgosto ou de frustração por algo que aconteceu, que não deu certo logo de cara. Mas se você sabe onde você quer chegar, você consegue pensar em outras formas de chegar lá. Você consegue estruturar novos planos, novas estratégias, usar novas ferramentas. Consegue pensar de outra maneira, o famoso pensar fora da caixa, para chegar aonde você quer chegar, desde que você saiba onde você quer chegar. Isso vai ser essencial para você. Então, como que líderes podem utilizar isso no dia a dia para que as suas próprias equipes também sejam resilientes? Então, tendo uma comunicação aberta. Fale de maneira muito clara com seus colaboradores. Não seja um mestre dos magos que fala por enigmas. Deixe muito claro aquilo que você quer. Tenha feedbacks construtivos. Quando você só critica as pessoas, você vai colocando nelas uma sensação de que feedback não é algo legal, que feedback é sempre algo corretivo. Existem sim os feedbacks corretivos. Não é um problema você aplicar feedback corretivo para que a pessoa melhore a direção, para que ela evolua. Não é um problema. O problema é quando você é uma pessoa negativa. O feedback construtivo, ele é um feedback de correção. Ele pode ser usado como correção também. Mas não esqueça de exaltar os pontos que a pessoa tem que fazem a diferença. Aquilo que o seu liderado faz que causa admiração em você. De forma genuína, obviamente. Certo? Não vai inventar também coisas que não existem, porque ele também vai perceber. Outra coisa é você saber reconhecer a sua equipe. Uma das formas de trazer e se conectar com as pessoas e de torná-las resilientes é o reconhecimento. Quando alguém faz algo bom, quando alguém faz algo que fez a diferença, reconhecer essa pessoa. E aí você pode pensar em diversas formas de reconhecimento, seja salário, seja dando os parabéns de forma genuína e detalhada. Tudo isso são passos para construir uma pessoa resiliente. E tão importante quanto isso é a criação de um ambiente seguro, onde a pessoa pode sim até cometer erros, mas que ela saiba que esses erros vão servir de aprendizado, de evolução, que ela vai seguir adiante com isso. Ela não pode ter medo de errar, porque senão ela não vai conseguir nem executar. E quando errar, claro, pode ser chamada a atenção sim. A intenção não é passar a mão na cabeça das pessoas, mas é chegar no ponto de que ela está tão segura e confortável com aquele ambiente que mesmo tendo errado, ela não vai ter uma baixa na produtividade. Ela vai querer alcançar aquilo que ela deveria já ter feito anteriormente ou melhorar aquilo que ela já estava fazendo anteriormente. Tudo porque o líder criou este ambiente, certo? Bem, caminhando agora para o fim, o que eu tenho adicional para dizer para você em relação à resiliência? Reforçando o que eu disse inicialmente, qualquer um pode ser resiliente. Tem pessoas que têm uma predisposição maior e tem outros que vão aprender no decorrer da vida, com mais maturidade, entendendo melhor o que é resiliência, sempre dando o seu melhor, apesar de situação X, Y ou Z. E um grande mito que eu quero repetir aqui é que quem é resiliente sente, quem é resiliente sofre. O que acontece é que quem é resiliente não para porque aconteceu uma situação revés, porque aconteceu uma situação que o atrapalhou. Quando você é resiliente, você segue adiante apesar
deste tipo de situação, tá bom? Bem, por hoje é isso aqui no nosso podcast Olá Líder Podcast. Foi um prazer inenarrável estar com você, líder, em mais um episódio aqui do nosso podcast. Me conta aqui nos comentários, você é uma pessoa resiliente? Você tem uma equipe resiliente? O que eu disse aqui que fez aquela chavinha da resiliência girar em você, tá bom? Te vejo no próximo episódio. Até mais, líder. Tchau, tchau.